Vamos para a palavra que está em Atos capítulo 9, no versículo 19. Vamos para a palavra: o Senhor é minha alegria, gente. O Senhor é minha alegria. Talvez você diga: por que você está alegre, mãe? Porque eu tenho Jesus na minha vida. Porque eu tenho o maior tesouro da minha vida. Porque eu sou rica de Cristo. Porque Jesus é o meu tesouro, louvado seja Deus. Eu não preciso ir para o campo de ninguém, roubar nada de ninguém. Primeiro, que meu pai não me educou a roubar nada. E segundo, que Jesus também não me educa a roubar nada de ninguém. Abra o nosso entendimento, que a tua palavra venha nos santificar, que a tua palavra venha purificar o nosso coração, que a tua palavra venha nos libertar. Louvado seja Deus, engrandecido, que a tua palavra venha nos alimentar do pão da vida. E que a tua palavra venha nos abençoar nesse dia. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Atos capítulo 9, no versículo 19. O perseguidor é perseguido. Olha só a mensagem que Deus me deu para essa madrugada. Então, gente, não adianta perseguir ninguém, porque todo aquele que persegue alguém vai ser perseguido. Vai ser perseguido. É a lei da semeadura, né? É a lei da semeadura. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. E todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este quem em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso, os principais dos sacerdotes. Eles viram, né, Saulo pregando, eles viram Paulo, que agora era Paulo, levando o evangelho, e eles pegaram e disseram assim: mas não era ele que perseguia aqueles que levavam o nome de Jesus? Só que esse que perseguia aqueles que levavam o nome de Jesus, esse que perseguia para Saulo, que perseguia para prender aqueles que levavam o nome de Jesus, Saulo que perseguia aqueles que falavam o nome de Cristo, o que aconteceu? Saulo começou a ser perseguido, né? Saulo teve um encontro com Jesus. Jesus foi ao encontro de Saulo, né? Saulo, eles eram uma autoridade. Saulo era zeloso pela lei, gente. Saulo era zeloso pelas coisas de Deus. Saulo aprendeu com os sacerdotes, né, com os mestres, sobre as escrituras sagradas, sobre as leis de Deus. Então, ele tinha muito zelo pelas coisas de Deus. E por isso ele perseguiu os cristãos, porque ele não acreditava em Cristo. Hoje nós somos perseguidos por pessoas que pregam a palavra. Hoje nós somos perseguidos, como eu disse para a irmã, hoje são os Judas que nos beijam, hoje são os Judas que nos dão presente, hoje são Judas que nos abraçam, que nos seguem e estão nos perseguindo. Mas aqui Saulo, ele perseguiu os cristãos porque ele acreditava na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, na lei de Moisés, na lei dos judeus, né? Por isso que Saulo estava perseguindo os cristãos. Mas o que foi que aconteceu? Jesus apareceu para Saulo. Jesus foi ao encontro de Saulo. E Jesus disse para Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu pergunto para essas pessoas: por que me persegue? Porque eu levo o evangelho? Porque eu oro por vidas? Por que vocês me perseguem? Por que vocês entram na live para me perseguir? Né? Pessoas que querem tirar as vidas daqui. Pessoas que denunciam essa live. Aí eu pergunto: mas vocês não pregam o evangelho? Por que vocês estão perseguindo aqueles que pregam o evangelho? Nós não pregamos a Cristo? E por que vocês estão perseguindo, né? Uma irmã estava falando que outra perseguia o outro pastor. Meu Deus do céu, mas não pregam o evangelho? Mas não pregam a Cristo? E por que vocês que pregam a Cristo, que pregam o evangelho, estão perseguindo aqueles que pregam a Cristo e que pregam o evangelho? Gente, aqui era diferente. Saulo não pregava a Cristo.
Não pregava. Ele era zeloso pela lei, mas não pregava Cristo. E Jesus foi ao encontro de Saulo e disse para Saulo: por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. E aí, né, o que foi que aconteceu? Saulo caiu do cavalo. Então, nossos perseguidores vai cair do cavalo, gente. Não adianta. Não adianta que não fica exaltado de pé, não. Deus abate os exaltados e exalta os humilhados. Está escrito nas escrituras sagradas. Tem pessoas exaltadas pisando nos pequeninos. Deus vai e abate esse exaltado e levanta esse pequenino que você está perseguindo. Levanta essa pequenina que você está perseguindo. Louvado seja Deus e engrandecido. Então, esse perseguidor, louvado seja Deus, o Senhor Jesus foi ao encontro dele, ficou cego, o Senhor tirou as escamas dos olhos dele e ele foi o quê? Ele foi levantado como Paulo, como missionário, louvado seja Deus, e saiu a levar o evangelho de Cristo, a falar desse Cristo, a falar da verdade, a falar do nosso Rei, a falar do nosso Jesus que deu a vida dele por mim e por você. E ele estava aqui, louvado seja Deus, falando de Jesus e as pessoas estavam espantadas. Continuamos aqui. E todos que os ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Isso veio aqui para os levar presos os principais do sacerdote? Saulo, porém, se esforçava muito, mas e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. O que aconteceu? Saulo começou a evangelizar e falar e provar que Jesus é o Cristo. Tendo passado muitos dias, os judeus tornaram conselho entre si para o matar. Interessante, né? Que os judeus se levantaram para matar a Saulo. Por quê? Porque ele estava agora defendendo a Cristo, ele estava defendendo o Evangelho, ele estava agora anunciando o Cristo, ele estava agora como? Do lado dos cristãos, ele não estava mais contra os cristãos, ele não estava mais contra Cristo, né? Quem é contra os cristãos, gente? Eles são contra o próprio Cristo. Quem é contra as lives cristãs, eles são contra os próprios Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus, ele falou: mas se estão falando o meu nome, deixai-os, deixai-o eles. Se quem é por nós, se eles são por nós, quem será contra nós? Né? Então, louvado seja Deus e engrandecido, agora eles queriam matar o próprio Paulo. Antes era Paulo que queria prender os outros, que queria matar aqueles que levavam o nome do Senhor Jesus. Agora ele estava vivendo na carne a perseguição. Lembra que aqui em Atos de Apóstolo fala sobre o espinho na carne de Paulo? Quem sabe o espinho na carne de Paulo era esse. Ele perseguia os outros e agora ele estava sendo perseguido. Porque, né, uns dizem que o espinho da carne de Paulo era enfermidade, outros dizem que o espinho na carne de Paulo era um pecado, né? Outros dizem, muitos ainda falam muitas coisas, e eu agora, né? E preste atenção, eu agora estou falando, quem sabe o espinho na carne de Paulo era ser perseguido porque ele perseguia as pessoas que levavam o evangelho, né? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. E aí o que foi que aconteceu? Saulo, porém, se esforçava muito mais. E é assim, né, gente? Louvado seja Deus. Uma irmã me incentivou sábado. Aconteceu algo sexta-feira, de sexta para sábado, e eu conversei com uma irmã que eu fiquei triste, mas ela me incentivou. Louvado seja o nome do Senhor. E o que foi que aconteceu? Hoje eu estou aqui com mais esforço pela obra de Deus, pelo Evangelho de Deus, pela palavra do meu Salvador e Rei Jesus. Eu, porém, se esforçava muito mais. E é isso que eu fiz. Se eu orava, comecei a orar muito mais. Se eu jejuo, comecei a jejuar muito mais. Louvado seja Deus engrandecido. Se eu
estou fazendo a live na madrugada, vou permanecer muito mais, porque louvado seja Deus engrandecido. Quanto mais nós somos perseguidos, mais o Senhor nos sustenta. Quanto mais nós somos perseguidos, mais o Senhor é conosco. Quanto mais nós somos perseguidos, louvado seja Deus, mais o nome do Senhor será glorificado. Oh Deus querido, e eu creio, Jesus, e eu creio que pessoas serão libertas do vício. Eu creio, Jesus, que pessoas serão libertas, meu Deus, desse engano que há no seu coração. Eu creio que pessoas serão libertas, meu Deus, do câncer, das enfermidades. O seu nome será glorificado. Quanto mais eles me perseguem, mais o teu nome será glorificado. E eu creio que vidas sairão do vício, que vidas sairão do leito de morte, que vidas sairão das trevas e virão para a luz, Senhor, para que o teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado. Não o meu nome, Senhor, mas o teu nome, meu Rei e Senhor da minha vida. E tendo passado muitos dias, os judeus tornaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, eles guardavam a porta. O que significa? Eles ficavam espiando a vida de Saulo. Eles ficavam perseguindo Saulo, espiando a porta para onde Saulo ia, para onde o que Saulo estava fazendo. Tem gente espionando a tua vida. Tem gente espionando a minha vida. Tem gente olhando, querendo nos matar. Mas só que antes de eles olharmos para a nossa vida, tem um Deus que olha para esses que querem nos matar. Tem um Deus que olha para esses que estão nos perseguindo. Tem um Deus que olha para esses que querem nos derrubar, que querem derrubar as nossas lives cristãs. Tem um Deus olhando para eles. Ele pode estar olhando para a minha vida, olhando para a live aqui, pode estar olhando para tudo quanto é plataforma que eu trabalho, mas tem um Deus olhando também a vida deles. E era isso que aconteceu. As pessoas esquecem que nós temos um Deus que vê todas as coisas. As pessoas acham que se esconde em fakes. As pessoas acham que se esconde nas suas aparências. As pessoas acham que estão escondidos, mas elas esquecem que tem um Deus que vê todas as coisas. Louvado seja Deus engrandecido. Elas brincam com Deus, né, gente? Elas brincam com Deus e são pessoas que pregam o evangelho, são pessoas que ouvem o evangelho todos os dias, são pessoas que estão em lives cristãs todos os dias, são pessoas que estão ajudando lives cristãs todos os dias, mas estão perseguindo os outros. Só que eu quero dizer para você que Deus está te vendo. Se você é um perseguidor, você vai começar a ser perseguido. Se você é esse que entra em um lugar não com coração bom, não em comunhão, não em espírito, para que vidas sejam abençoadas, você vai passar pela lei da semeadura, porque está aqui na palavra. E o que aconteceu? E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Os discípulos, né, como Saulo era novo, o que aconteceu? Os discípulos temiam a Saulo. Eles achavam que Saulo queria matá-los, mas Saulo já tinha sido liberto. Saulo já tinha tido um encontro com Jesus. As escamas dos olhos de Saulo já tinham caído. Agora ele estava sendo servo de Deus. Agora ele era servo de Cristo. Agora era ele que levava as boas novas. Só que os discípulos, aí imagine como Saulo era, né, gente? Como Saulo era, porque os discípulos nem acreditavam na conversão dele. Os discípulos nem acreditavam na mudança dele. E olha o que aconteceu. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. Barnabé foi aquele, né,
que foi trabalhar a favor de Saulo. Então, o que foi que aconteceu? O que ele diz? Ele lhes contou, né? Ele lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E andava, então Barnabé andava com Saulo, entrando e saindo, levando o evangelho em Jerusalém. E falava ousadamente, maravilha, né? E falava com toda a ousadia do Espírito Santo, e falava com toda a autoridade do Espírito Santo, e falava, louvado seja o nome do Senhor, com o coração do Espírito Santo. Era assim que Saulo estava falando. E o que aconteceu? Ele falava ousadamente o nome de Jesus, falava e disputava também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Oh, meu Deus. Tá vendo, gente? É assim, nós que levamos o Evangelho de Cristo, que estamos aqui falando desse Cristo, que cura, que liberta, que deu a própria vida dele pela minha vida, pela tua vida. Tem pessoas querendo acabar com a nossa vida. Tem pessoas querendo nos parar, tem pessoas querendo nos calar, mas eles esquecem quem nos escolheu foi Deus. Eles esquecem quem te escolheu foi Deus. Eles esquecem quem te levantou foi Deus. Eles esquecem quem tirou as escamas dos nossos olhos foi Deus. Louvado seja Deus e agradecido. Obrigado, meu Deus. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesárea. Bom dia. Assim, pois, sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesárea e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e a Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. E se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, gente, passamos por perseguições, né? Final de semana eu passei por umas perseguições, mas o Espírito Santo estava me consolando. Enquanto as pessoas estavam dizendo que Deus não era comigo, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo, o Espírito Santo falava diferente comigo. O Espírito Santo, meu Deus do céu, ele vinha e me consolava. Minha filha, dá ouvido para mim. Dá ouvido para mim que falo contigo. O inimigo vem para te confundir, o inimigo vem para te cegar, o inimigo vem para que você acredite nele. Mas o Espírito Santo vem e desfaz as obras do inimigo. O Espírito Santo vem e mostra: eu te escolhi, eu te chamei, eu te levantei, eu tirei as escamas dos teus olhos. Louvado seja Deus engrandecido. E que assim o Espírito Santo de Deus faça. Louvado seja Deus com a tua vida. Tire as escamas dos teus olhos. Você que está cego, que é perseguidor daqueles que levam o Evangelho, perseguidor daqueles que falam do Senhor Jesus Cristo, perseguidor daqueles que anunciam as boas novas, perseguidor daqueles que falam de santificação, né? Porque aqueles que falam de santificação, gente, é muito perseguido. Falar de prosperidade, você não é perseguido, mas vai falar de santificação. Vai falar de arrependimento, vai falar de conserto, vai falar, louvado seja o nome do Senhor, daquilo que eles não querem ouvir. Eles vão te perseguir, eles vão te perseguir. Vai falar a verdade, vai falar aquilo que Jeremias falou para os reis, vai falar para te ver. Vão te colocar na cisterna, vão querer te matar, que muitas vezes tentaram matar a Jeremias, muitas vezes tentaram parar Elias, colocar Jezebel era um espírito, né, que persegue profetas. Que profetas? Profetas que levam o evangelho da verdade, profetas que levam o evangelho do arrependimento, do arrebatamento, profetas que levam o evangelho da santificação, profetas que levam o evangelho, louvado seja o nome do Senhor, que o evangelho da cruz, louvado seja Deus. E Jezebel, esse espírito que quer o quê? Quer derrubar os profetas, quer calar os profetas, quer matar os profetas. Então, quando Saulo foi levantado,
para levar o evangelho para agora, não ser mais contra Cristo, e sim a favor de Cristo. O que aconteceu? Esse espírito se levantou contra ele, para matar a ele. Louvado seja Deus, mas eu quero dizer para você que quanto mais se levantavam, mais o Espírito Santo estava na vida de Saulo. Mas o Espírito Santo, como diz aqui, ó, assim pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Oh, maravilha, né, gente? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Ele vem e nos consola. Você tem o Consolador. Você tem o Espírito Santo que te consola. Eu não sei a luta que você está passando, a perseguição que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando. Pode ser o luto, pode ser a separação, pode ser problema no casamento. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que nós temos o Espírito Santo de Deus, nosso Consolador. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso ajudador. Nós temos o Espírito Santo. Jesus disse que ia para o Pai e enviaria o Consolador. Eu quero dizer para você, Cláudia, você não está sozinha, você tem um Consolador. E você tem o Espírito de Deus que te consola. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Muitas das vezes você tem um entendimento, eu estou sozinha, eu não tenho ninguém. Você que acha que não tem valor, você que acha que não faz a obra para Deus, eu quero dizer para você, você que está aí caladinho, louvado seja Deus, que não anda divulgando aquilo que você faz, eu quero dizer para você, você é essa pessoa levantada por Deus, levantado pelo Espírito Santo para abençoar vidas, para levar alimento na casa de pessoas que não têm. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E esse é Deus que vai te levantar, e esse é Deus que vai te abençoar, e esse é Deus que está sustentando na sua mão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O importante é Deus ser por nós. As pessoas são contra nós, mas Deus é por nós. Louvado seja Deus, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Faz, louvado seja Deus, é Ele que faz, é Ele que providencia. Você que diz assim, como eu queria ajudar, Senhor, mas eu não tenho. Aí Jesus vem e diz assim, mas eu tenho, filha, toma, ajuda. Louvado seja Deus, agradecido. Aí Jesus vem e diz, eu tenho, filha, eu conheço teu coração, eu tenho, filho, né, Cleide? Eu conheço teu coração, toma, ajuda. Louvado seja Deus, engrandecido, ajuda no secreto, ajuda no oculto, ajuda no escondido, que o teu Pai que te vê te recompensará. Deus é Pai, Deus é bom. Então esse Saulo que perseguia os cristãos, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, é muito maravilhoso. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja Deus. Deus é maravilhoso, gente. Essa foi a mensagem. E você que está afastado do caminho, volte por o caminho. Faça como Saulo. Louvado seja Deus. Você que está perseguindo os cristãos, que Jesus vá lá ao teu encontro e tire as escamas dos teus olhos. Que nesse momento Jesus, que foi ao encontro de Saulo, e tirou as escamas dele porque ele perseguia cristãos, ele perseguia aquele que falava do Cristo, ele perseguia a obra de Deus, que o Senhor Jesus vai ao teu encontro e tire as escamas dos teus olhos, para que você seja aquele que leve o evangelho de Cristo e não persiga os cristãos. Louvado seja Deus, engrandecido. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por ele. Eu te apresento as vidas que estão desempregadas.
que me pedem oração. Senhor, a porta está aberta. Jesus, tu és a porta. Jesus, tu és a nossa porta. E ela está aberta para nós. Que nós possamos contemplar essa porta aberta. Que nós possamos entrar pelas portas que estão abertas para nós. Porque Jesus, tu és a porta. Poderoso Deus, nesse momento eu te apresento esse trabalhador que vai trabalhar, meu Deus. Dá o livramento, livra dos malfeitores. Eu te apresento as crianças que vão para a escola. Dá o livramento dos atentados. Eu te apresento as crianças que vão para a escola. Dá o livramento, meu Pai. Eu te apresento essas mulheres que estão correndo risco de vida. Porque, meu Deus e meu Pai, a maldade no coração dos homens tem sido grande. Para ceifar a vida de mulheres, para agredir mulheres, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, dá o livramento para essas mulheres que estão na mão, Senhor, desses homens que são malfeitores, que são sanguinários, que são violentos, meu Pai. Liberta essas mulheres, meu Deus, da mão desse opressor. Quantas mulheres estão vivendo, meu Deus, com seus opressores, mas o Senhor é Deus para libertar essas mulheres. O Senhor é Deus para libertar esse homem também, meu Pai, que está vivendo, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, amarrado por Jezebel. Meu Deus, esse homem que está vivendo, Senhor, sobre a direção de Jezebel. Meu Deus, mas o Senhor é Deus para pelejar para esse sacerdote, que Jezebel, meu Deus, tem sido, meu Deus, meu Pai, a direção dele. Meu Deus, mas ele foi escolhido no ventre da mãe dele para ser dirigido pelo Espírito Santo, não por o espírito de Jezebel. Oh Senhor Jesus amado, move tuas mãos nessa manhã, nesse dia, e que o sol da justiça, que o teu sol brilhe nesse lar, dissipando as trevas, que o teu sol brilhe nesse lar, brilhe nessa família, brilhe nessa empresa, que o teu sol brilhe nessa UTI. Oh Senhor Jesus, vai aonde nós não podemos ir, entra onde nós não podemos entrar. Meu Deus, tira as pessoas das trevas, salva as vidas, salva, meu Deus, os jovens, salva esses que estão nas trevas, tira das trevas, Senhor. Eu clamo pelas almas perdidas, eu clamo por essas almas, Senhor, meu Deus, que estão cegas, acorrentadas pelas trevas, Senhor, dizendo que estão adorando ao Deus Todo-Poderoso, mas eles estão adorando, meu Deus, ao Deus das trevas, mas o Senhor é o Deus da luz, e o Senhor é mais poderoso, meu Pai, do que toda a potestade e principado. Senhor, correntes sejam quebradas pelo poderoso nome de Jesus, correntes espirituais que aprisionam, Senhor, vidas na mentira, no adultério, que aprisiona vidas, Senhor, meu Deus, na fofoca, na inveja, no vício, que essas correntes sejam quebradas pelo poderoso nome de Jesus, pelo poderoso nome de Jesus. Dar a vitória a essas famílias que te buscam dia e noite. Dar a vitória a este povo, Senhor, que te clama sem cessar. Dar a vitória, meu Deus e meu Pai, porque Tu és o Deus que vem com justiça. Tu és o Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, que vem pelos inocentes. Tu és o Deus, Senhor, meu Deus, que peleja por nós. Abençoa cada vida, cada família. Abençoa, Senhor.